Lembrando do retiro de casais, né? Tem pessoas que estão insistindo em não fazer inscrição, então não resista à voz do Senhor e nem a minha. Estou brincando aqui, mas eu quero te estimular a você desenvolver essa dinâmica de priorizar tempo para se voltar para sua esposa, para o seu marido, e ali vocês desfrutarem de fato de um tempo de renovo. Tá? É um privilégio todos os que foram, né, e todo mundo que vai não deixe de ir nunca mais. Então não pare, né, de investir no seu casamento, para que ele não entre na monotonia dessa vida e entre em crise e por falta de manutenção. Então pare para renovar o fundamento da sua casa, que é o seu casamento, em nome de Jesus. Atos 27, inclusive falando em Atos, já começou, né, Edmar? Começou quarta agora, né? Foi a introdução e né? E aí já iniciamos, então não fique de fora, toda quarta às 19 horas aqui embaixo tem uma sala de estudo da palavra. Então a gente adota um livro e vai de modo expositivo, verso por verso, buscando instrução crescente na palavra, né? Quando há uma carta, ela tem um começo, um meio e um fim. Quando há um livro, ele tem um começo, um meio e um fim. Então há uma conclusão de algo que Deus comunicou, fez, que revela Cristo e que nos instrui, né? Eu passei 1 ano estudando o livro de Atos, né? E eu tive esse privilégio que era só eu para pregar em 2 igrejas. Então eu estudei 2 vezes o livro de Atos em 1 ano. Mas que tremendo foi esse tempo, né? E eu creio que esse tempo de nós aqui vivermos isso chegou. Amém? Então priorize esse tempo, toda quarta às 19 horas, e vamos assim rompendo. Atos capítulo 27, verso 10 diz: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Felice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, e por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Dá uma pausa aí, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos percorrer alguns versos, só para que você entenda. O capítulo 27 de Atos é o momento em que Paulo, nos episódios anteriores, ele está buscando chegar a Roma, porque Deus falou: você vai para Roma, você vai falar, né, ao povo em Roma. E ali ele passa por vários julgamentos, e todos os julgamentos concluíram que Paulo não tinha culpa. Apesar dos judeus o acusarem de culpa, ele não tinha culpa, mas ele estava se posicionando conforme o que Deus havia apontado, de chegar a Roma. E então ele sai numa embarcação em sentido a Roma, sendo escoltado por um soldado romano, e ele não era um prisioneiro de algemas ali, sem direito a nada. Paulo ainda tinha privilégios e contava com o favor do que o guardava, ele tinha amigos junto. Mas o ponto é, Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 11, que ele passou por 3 naufrágios antes desse episódio. Então Paulo passa por 4 naufrágios, ele passa por açoites, ele passou na mão dos judeus tomando chicotadas, né? 40 chicotadas, se eu não me engano, menos uma, né? Uma sentença, e ele foi afligido de diversas maneiras. E nada disso parou, porque todo o processo que Paulo passa de sofrimentos, de aflições, o levava a um novo lugar de pregar o Evangelho. E ele entendia muito bem de seu propósito, que o curso da sua vida estava relacionado a lugares difíceis, e nesses lugares difíceis Deus estaria com ele. Deus estaria se movendo nele e através dele. Quando nós falamos do mover de Deus, muitas vezes nós entendemos que o mover de Deus é quando ele vem e a gente sente um arrepio,
dá uma tremidinha, né? E sente aquela presença boa. Mas o mover de Deus, ele tem a ver com a construção de algo, com a execução de algo, com o propósito de Deus vindo sobre a terra para gerar algo dos céus na terra. Lá no início, quando o Espírito pairava sobre as águas e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia, e enquanto ele se movia, e a partir do momento que ele se movia, começou a gerar, a partir da palavra de Deus, tudo que nós contemplamos de maravilhas da criação do Senhor. E quando o Espírito se move, ele se move para edificar algo, para construir algo. E quando nós olhamos o mover de Deus sobre a vida de Paulo, nesse momento da sua história, no capítulo 27 de Atos, a gente percebe que o mover de Deus sobre a vida de Paulo o leva a mais um naufrágio, o leva a mais uma aflição, a mais uma circunstância. Mas quando nós lemos todo esse tempo e chegamos no ponto de conclusão, nós vemos que de fato a presença do Senhor era com Paulo em todo o tempo. Nós falamos sempre de andar com Deus. Nós sempre falamos, nós oramos que eu quero andar na sua presença, eu quero estar onde o Senhor está, eu quero estar contigo. Mas muitas vezes o nosso entendimento é como de uma criança que busca no pai um lugar de abrigo para não sofrer nada, para passar ileso em toda e qualquer circunstância. E a gente traz aqueles textos de Êxodo, né? Se passar pelo fogo, mal algum você vai sofrer. E Deus, ele tem poder para isso, tá? Não estou entrando nessa perspectiva, mas muitas vezes nós alimentamos na nossa mente um triunfalismo, uma ideia de que nada vai nos abalar, que nada vai vir contra as nossas vidas. Mas quando nós olhamos os homens que inspiraram a igreja do início e o próprio Cristo, ele diz: nós passaremos por aflições, mas é necessário ter bom ânimo. E ter bom ânimo é ter uma boa disposição, é ter a mentalidade correta para não entrar em angústia, em medo, mas sim continuar prosseguindo, porque ele venceu o mundo. Amém? Amém. Quando nós olhamos aqui esse momento do verso 10 em diante, Paulo está dizendo: olha, como diz na linguagem de hoje, vai dar ruim. Vamos ter problema, vamos passar por dificuldade. Paulo está dizendo: senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa. E Paulo não está dizendo isso da boca para fora, ou porque ele achava, ou porque ele olhou para os ventos como alguém que entendia do mar. Mas ele recebeu a visita de um anjo de Deus dizendo: olha, vai vir mais uma tempestade, Paulo. Os ventos vão vir contra a sua embarcação. Vai destruir tudo. Mas não fica com medo, ninguém vai morrer. E não só ninguém vai morrer, mas eu vou salvar todos que estão ali. Em torno de 270 pessoas, se eu não me engano, dentro daquele navio. Outros escravos que foram presos nas províncias romanas, que foram juntados ali para poder levar para Roma, para ir para o Coliseu e ali brigarem entre si ou serem lançados para os leões, e por aí vai aquele pão e circo da época. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que o Senhor, ele sempre nos move de acordo com os seus planos, propósitos. Deus está sempre se movendo, e quando você quer se mover com Deus ou em Deus, ele vai te levar a dias, não necessariamente vai te levar a dias difíceis, mas na construção do nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva a tribulações, Deus nos leva aos ventos fortes. E hoje talvez é o dia de você demitir o diabo da sua história, dar baixa na carteira do diabo da sua caminhada, porque muitas vezes a gente está sempre empregando ele no meio do curso da nossa vida. A gente está se movendo e procurando um diabo para culpar. Alguns chegam a dizer: o diabo do meu marido ou o diabo da minha esposa, mas misericórdia, né? Mas a gente ouve isso, tá? Estou só colocando para fora um pouquinho. Mas às vezes a gente está trazendo tanta culpa para o diabo e sabotando todo o processo que Deus quer nos levar. Nós precisamos olhar para a vida e para a jornada a partir da perspectiva de Deus e encurtar os desertos da nossa vida, encurtar as trajetórias difíceis.
encurtar o momento onde há crise. Só nesse episódio aqui, Paulo se manifesta 3 ou 4 vezes para dizer, olha, não vai para esse caminho não, porque Deus falou que é assim. Se fizer diferente, vai dar ruim lá. E aí o povo vai sofrer e eles vão morrer. E sempre na história da humanidade há uma instrução do Senhor, há uma palavra profética, muitas vezes instruindo o sentido, ou o que vai acontecer, qual é o objetivo, e muitas vezes no meio do processo há uma palavra de Deus dizendo, a direção é essa. Deus sempre traz direção e sentido para as nossas vidas, para que a gente não venha caminhar como um ser irracional, como o Salmo 32 vai dizer que para o cavalo e para a mula existe freio e rédea, porque o cavalo quer sair correndo na frente, então você tem que puxar, e a história do jumento que empaca, que você precisa de puxar nas rédeas. E ele está comparando isso à dureza de coração, ao orgulho do homem que resiste o sentido e a direção de Deus. E aonde eu quero chegar com isso é que Deus está se movendo em sua vida. Amém? A gente está com medo de dizer amém, né? Calma, você vai entender. Deus está se movendo na sua vida, e muitas vezes o mover de Deus não é um mover de dias bons. Eu acabei de agradecer aqui a Deus no meio do louvor por 10 dias de, meu Deus, que tempestade, que sacode para todo lado. E quando chegou, quando caiu a ficha, né? Quando houve entendimento, o clima mudou, a atmosfera mudou. Deus nos coloca em dias difíceis para que nós venhamos gerar o produto do céu na terra, para gerar a partir do entendimento uma palavra do céu na terra, para gerar a partir da compreensão de quem é Deus e de quem nós somos em Deus e do que o Senhor está fazendo em nós a partir de nós. Ele gera então muitas vezes um tempo de circunstâncias difíceis. Jesus é o caminho, e não é um caminho de desespero, é um caminho reto, mas é um caminho para poucos, ou para somente aqueles que têm compromisso a andar. Nos dias de narcisismo que nós estamos, de intensidade do espelho meu, alguém mais bonito que eu, né, com esse filtro nas redes sociais e com aquela busca por ser aplaudido, ser reconhecido, ser achado como alguém superior aos outros ou melhor, o Senhor tem mandado o seu mover sobre as nossas vidas. E o Senhor está se movendo sobre as nossas vidas muitas vezes para nos quebrar, para nos arrebentar, para fazer o vaso ser renovado quando ele perde o seu valor. Quando ele diz, Senhor, minha vida não tem mais sentido. E aí o Senhor fala, agora você chegou no lugar que eu queria. E muitas vezes eu recebo pessoas assim para atender, e eles falam, minha vida não tem mais sentido. E nessas horas eu vejo, está no lugar bom para Deus fazer o vaso novo. Eu só sou auxiliar, só reconheço o vaso. E o Senhor é quem está operando. E aí quando eu vejo, minha vida não tem mais sentido, é porque está vindo glória. Está vindo um tesouro novo para esse vaso de barro. Mas o processo ninguém quer, o caminho difícil ninguém quer. Paulo navega por uma jornada que ele não queria, uma viagem extremamente tribulada. Paulo é o homem dos perigos extremos, mas nada parou Paulo, porque havia um propósito vivo dentro dele, chegar a Roma. Quando você lê todo o capítulo 27, você vê vento surgindo de tudo quanto é lado, é vento do noroeste, é vento do leste, é vento do sul, e o Senhor bateu nessa embarcação de todas as formas para quebrá-la. E não tinha a ver com Paulo simplesmente, mas tinha a ver com os 269 outros que ali estavam, que no fim das contas levantam a mão no apelo dizendo, não, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus, Paulo. O final da história a gente conhece, eles vão para uma ilha e ninguém morreu, e Paulo vai mexer nas madeiras para fazer uma fogueira, ele toma uma picada de uma serpente venenosa, o povo está olhando, esperando o olho dele pular para fora, algo acontecer de trágico. E Paulo fala, graças te dou, Senhor, que nenhuma praga chegará à minha tenda, e ali nada acontece, e ele permanece no propósito de Deus, e todo mundo, os homens da ilha falam, peraí, você é um Deus? Ele se dobra, e Paulo, para com isso.
Porque é Jesus que eu estou revelando, isso é o que Ele falou que aconteceria comigo se eu estivesse aonde eu estou. O Senhor nos guia a partir da sua palavra. O Senhor se move em nós e através de nós, através da sua palavra. E muitos estão hoje aqui como navios quebrados. E sabe quando está tudo quebrado, está ruim? Não desanima não, porque agora é um recomeço em Deus. E vai depender se você está de fato disposto a viver uma nova vida. Volta e meia a gente ouve, pastor, fiz o curso tal, fiz o Curadas para Curar, Mulher Única, fiz o Homem ao Máximo, já li esse monte de livro, já fiz ideia, já fui, e nada mudou. Eu falei, irmão, significa que o seu barco é resistente. Porque isso tudo serve no fim das contas para nos quebrar. Quantas mulheres eu vi testemunhando aqui de algo novo, de uma mentalidade nova, de uma vida nova a partir do que Deus fez, quebrando elas. E muitas vezes a gente ouve, né? Não valeu a pena. Você quer ir para o retiro e gastar um final de semana, como às vezes você gasta indo para lá, para colar, para restaurantes e coisas do tipo? Isso é possível a todo aquele que permanece com uma mente resistente ao que Deus está fazendo. E se você está aqui hoje, eu tenho certeza de uma coisa: você veio buscar o Senhor. Amém? Você não veio buscar homens e uma performance humana. Você não veio para gastar o seu tempo, porque tempo é mais do que dinheiro hoje. Se você veio buscar o Senhor, entenda que o Senhor está no meio das tempestades da sua vida. E Ele não está ali muitas vezes para te livrar apenas, mas Ele está ali para te quebrar, para te desfazer, para te colocar numa circunstância difícil, e nessa circunstância difícil, Ele revelar a glória dEle para você. A presença de Deus, ela caminha, a Bíblia diz que a presença do Senhor encheu toda a terra. Em todo lugar, a presença do Senhor é achada. Mas quando nós olhamos a palavra, nós vemos a arca da aliança sendo levada, e o Senhor diz: faça essa arca, Moisés, que a minha presença vai estar ali, a minha glória vai estar ali, eu vou falar com vocês ali. Mas nos dias ali de Eli, de Samuel, eles então vão para a guerra, e eles imaginam, vamos levar a arca da aliança, porque assim como foi nos dias de Jericó, o Senhor vai nos dar vitória, porque é só levar a arca, e a arca é a presença do Senhor. E eles foram com a arca, e o fim disso é que morreram milhares de homens de Israel, e a arca foi tomada. A presença do Senhor estava ali, porque ela vai nos episódios seguintes para a casa de Dagom, um deus, e ele cai prostrado, quebrado, vai para a casa de Obed, e ali a prosperidade, a presença do Senhor estava ali. Mas a diferença de Jericó para esse tempo que eu acabei de narrar é que a glória do Senhor não estava ali. E a glória do Senhor tem a ver com Moisés na fenda da rocha, que ele diz: Senhor, eu quero ver a sua glória. A presença do Senhor estava ali no monte com raios, fogo, a terra tremendo. Mas Moisés falou: quero ver a sua glória. E Deus diz: Moisés, ninguém pode ver a minha glória, senão ele vai ser destruído. Mas Deus diz: eu vou te colocar na fenda da rocha, vou te cobrir, vou passar diante de você. E quando Moisés vê o Senhor passando, quando ele desce, ele parecia um farol, revelando a glória que ele acabou de vislumbrar, passando diante dele. Quando a glória de Deus vem, ela nos destrói, porque o nosso corpo não suporta. Todos os homens que tiveram visões profundas de Deus, Daniel, Ezequiel, Isaías e João na ilha de Patmos, esses homens tiveram uma visão sobrenatural e eles não suportaram. Eles sempre trazem uma expressão: e eu desfaleci, e eu desmaiei. Mas a glória do Senhor vem para transformar quem nós somos. A glória do Senhor vem se revelando um Deus forte, um Deus todo-poderoso, para quebrar as nossas estruturas de orgulho, porque no mundo não vem nada bom. O que há no mundo, João vai dizer, é cobiça dos olhos, o desejo desenfreado da carne e o status, a busca por status, fama e poder, é o que há no mundo. Então, se você está se movendo com Deus no meio dessas coisas, no meio da cobiça dos seus olhos, do desejo da sua carne,
falando: Deus, abençoa aquilo que eu estou cobiçando, abençoa o que eu estou desejando, abençoa o que eu quero, esse lugar de destaque, porque eu quero esse lugar de fama. Entenda que você está sendo abençoado por um sistema que jaz no maligno ou pelo próprio maligno. Aí sim você pode contratar e assinar a carteira do espírito maligno, porque é ele quem conduz as pessoas nesse lugar. É ele quem oferece para Jesus: se dobra aqui que eu vou te dar os reinos, fama, poder. Mas em Deus há um lugar de dependência, há um lugar de favor, há um lugar onde o Senhor gera em nós, se move em nós e opera em nós, e tudo para a glória dele, tudo para a sua glória. No texto aqui, volta comigo em Atos 27, no verso 13 diz: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam, e por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. No início veio um vento forte, depois veio uma calmaria. E quando estava tudo calmo, à semelhança dos nossos dias, eles se acomodaram. Está tudo calmo, então senta e desfruta. Está tudo calmo, então Paulo estava errado ao falar que haveria algo que nos destruiria. Está tudo calmo, então não preciso temer o Senhor. Está tudo calmo, então eu vou ver o que vai dar. Mas o que acontece na sequência do 12, visto que o porto não era próprio, eles avançaram, continuaram navegando com a esperança de alcançar um outro porto. Mas no 13 diz: começando a soprar suavemente, já foi o 14, perdão. Pouco tempo depois do vento bom, do vento tranquilo, desencadeou da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento, e assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Tem alguém à deriva aí? Levante sua mão. Não precisa levantar a mão. Mas talvez sua jornada está à semelhança desse barco, caminhando para lugar nenhum, e você veio aqui falando, para falar: Senhor, fala comigo, porque minha vida está sem sentido nenhum. Trabalho como visto, estou até prosperando financeiramente, mas estou chegando em lugar nenhum. Não tem nenhum porto que eu paro. Talvez você está aqui hoje e vai confirmar isso. Já estou na minha 5ª igreja esse ano, e não acho nenhum lugar para parar. Não acho nenhum lugar para me desenvolver. Sabe por quê? Porque aonde você vai, o Senhor está soprando forte contra você. E não é o pastor te resistindo, não são os irmãos, mas é o Senhor dizendo: ei, eu tenho algo maravilhoso para você. Eu tenho salvação na tua vida e através da sua vida. Mas você precisa largar o seu modus operandi, o seu jeito de caminhar, a sua autonomia, a sua independência. E aí o vento vai forte. E aí você sai de um porto para outro, de um lugar para outro, e o vento forte. E a pancada não falta. E você está falando: Deus, aonde o Senhor está? E o Senhor está dizendo: eu estou no vento forte. Passando o verso 16, ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. E levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Sabe, eu li isso aqui e imaginei uma doença autoimune. Sabe, a doença autoimune do orgulhoso, daquele que está se autodestruindo. Ah, pastor, então toda doença autoimune vem do orgulho? Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou te dizendo é que tem muita gente que está se autodestruindo. Os homens estavam no navio, arrancando pedaços do navio, tentando se salvar, destruindo o lugar de segurança. Tamanho desespero, cegueira e loucura. E às vezes você está fazendo isso com o seu casamento, criando filhos, batendo no lugar que deveria te acolher, te suprir, te fortalecer, batendo na igreja
batendo no pastor, ele pediu para falar isso. Achando que o seu problema é isso. Mas o seu problema muitas das vezes está no orgulho, na resistência à voz que disse, vai haver tribulação, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, a vitória sou eu sou o caminho, e o caminho de vitória. Davi canta, Senhor, a minha vitória é o Senhor, a minha vitória está no Senhor, eu ando com o Senhor. Mas Davi passa por todos os processos de vento forte contra ele, quebrando toda a estrutura que resistia ao lugar acima, adiante que Deus tinha na vida dele. Então para de se autodestruir, para de dar contra a sua própria casa, para de ferir a pessoa que você ama, que um dia você olhou nos olhos e falou, não, eu vou viver para o resto da vida com você. Para de resistir com dureza, para que o Senhor não venha te resistir. Porque olha, você pode até ser resistido pelo seu cônjuge, por uma porta de emprego que não abre e você vence isso. Mas quando você é resistido pelo Senhor, os dias se tornam realmente difíceis. Porque grande e todo-poderoso é o Senhor. O Senhor tem para nós um lugar de paz. O verso 20 diz, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Imagina um homem preso num navio que está sendo sacudido de todo lado, ele afirmando, come, porque ninguém vai perder a vida. Verso 23, ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Ou seja, você vai, eu estou te garantindo. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, Paulo está dizendo. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Dá mais uma pausa aí. Paulo está afirmando, olha, Deus, ele veio e falou como vai ser. E lá no início, lá no verso 10, Paulo fala então para o homem que o escoltava, ele vai lá para o capitão do navio, para os superiores, ele fala o que estava acontecendo, e o que eles dizem é, esse homem está louco, ele é um preso, ele não é ninguém. Eu tenho 20 anos de experiência. Você acabou de chegar, mas eu tenho 20 anos de Anchieta. Eu tenho 15 anos de convertido, eu estou há tanto tempo, eu tenho tanto controle da minha vida, eu sei o que vai ser. E esses homens falaram, quem dá ouvidos para esse homem aqui? E o vento acalmou eles, eu imagino eles fazendo piada de Paulo. E o centurião puxando Paulo, falando, ele fez passar uma vergonha lá diante dos homens. Até que o vento muda, até que eles ficam à deriva, até que eles olham e não vêem esperança nenhuma de salvação. E assim muitos caminhos, chegam nesse lugar de olhar para um lado e para o outro e falar, acabou para mim, não tem mais salvação para mim, não há mais esperança para mim. E esse não é o fim, mas é o processo de você se sentir vazio de si mesmo, de você olhar para dentro de você e falar, esgotaram todas as minhas forças, toda a minha esperança, esgotou tudo que eu tinha de recursos e agora só o Senhor é Deus. O Senhor vai nos quebrando, nos se movendo. O Senhor vai despedaçando as estruturas de orgulho. Mas o que Ele diz é, tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá do modo como foi dito. Como me foi dito. E o que eu lembro aqui é, quantas palavras Deus já trouxe ao seu coração. Quantas orientações já vieram da parte de Deus sobre a sua vida que
falaram de um lugar, mas falaram também de uma necessidade de mudança, mas você falou, não, eu vou guardar isso, ninguém sabe disso, não vou contar para ninguém isso, eu vou trabalhar sozinho, deixa que eu sou me autocuro, deixa que eu lido comigo mesmo. E você foi caminhando no secreto do seu ego, com medo de alguém descobrir quem você é. E o Deus que te sonda, te conhece, sabe quais os caminhos maus que há dentro de mim e dentro de você. Ele vem para arrancar essas ervas daninhas, essas sementes que não eram para estar na terra do nosso coração. São espinhos que sabotam a boa semente, que vai gerar bons frutos. E de repente o vento muda, de uma hora para outra, a chuva vem e fica cinza, o dia fica difícil. E nesse momento o Senhor não te abandonou, mas Ele está aí te levando a mais um processo, para quebrar e fazer de novo. Há mais um processo para que você admita que sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não posso fazer. Eu vivi 10 dias, acabei de falar, e eu estava aqui agradecendo, porque eu percebi, Senhor, então era isso que eu precisava entender. E cessaram os ventos fortes batendo contra o meu naviozinho aqui, o meu barquinho, melhor dizendo. Mas olha, dá desespero. Há aflições que vêm contra nós, que sua mente trabalha com todas as formas, toda a sua capacidade, todos os seus recursos, todo o jeitinho brasileiro, gospel. E você pensa, não, é esse o caminho, é essa a palavra, e você tem recursos. E tudo que você tem não serve. E o Senhor diz, eu te falei do lugar que eu quero te levar. E aí você para e se refaz em Deus e respira fundo. E graças a Deus, porque saem lágrimas dos olhos. E você pode chorar diante de um Deus compassivo, misericordioso, que não quer, no fim das contas, não quer nos destruir. Mas Ele quer que entenda, que Ele quer que eu entenda, que você entenda que há sim um lugar seguro nele. Que ainda que ventos venham contra a sua vida e te testem, como nos dias em que Jesus dorme no barco, os ventos vindo e a tempestade e o desespero daqueles homens, Ele fala até quando esse povo sem fé. Jesus dormia tranquilo, porque aquilo não era algo, ou não era um acontecimento que era maior do que o Deus que guardava Jesus enquanto dormia, o Pai. E nós nos movemos no Pai, nós deitamos e dormimos e descansamos, porque descansamos nele. Porque é Ele quem guarda a cidade, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos livra do mal, é Ele quem provê. Ele é fonte de todas as coisas e nós precisamos entender que apesar de tudo que nós aprendemos a fazer, somos nada sem Ele. E o dia mau, ele vem. Você pode bater na madeira, fazer o que você quiser, mas os dias difíceis vêm. Mas o problema é quando eu resisto ao lugar que o vento está querendo me direcionar. O problema é quando eu acho que sou maior do que ele. É quando eu acho que ninguém vai me destruir em tempos de Titanic. Quando eu acho que eu sou inabalável e aí, no meio do curso, tudo se perde. E o prejuízo vem. Eu ontem fui visitar uma família. Eu não estou querendo dizer que o vento forte é uma punição para o pecado, nada disso. Mas eu fui visitar uma família onde um filho jovem está num diagnóstico quase fechado de um tumor. E você sente o vento forte batendo contra aquela casa. E o que me veio no coração é: você pode orar dizendo: Senhor, tira essa enfermidade do meu filho e traz sobre mim. E aquele homem desabou, porque ele falou: eu acabei de orar isso. Eu acabei de falar com a minha esposa isso. Que eu preferia sofrer no lugar do meu filho. Eu falei: esse é o amor de Deus. Esse é o amor que move o Deus que tanto amou o mundo, que deu o seu único filho. Esse é o amor que Ele olha para mim, para você e diz: não, eles não vão se perder, eles não vão desfrutar de um inferno terrível e eterno,
Deus nos amou de tal maneira que Jesus falou: não, eu vou tirar deles toda a enfermidade, o câncer, a ansiedade, o medo, eu vou tirar deles porque eu os amo. Mas Ele revelando amor, nós manifestamos egoísmo, orgulho, vaidade. Ele nos amando, nós muitas vezes achamos: não, isso é só uma gripezinha, é um negócio passageiro. O que eu creio é que o Senhor cura câncer. Eu falei, olha, eu já vi o Senhor queimar um tumor cerebral de um dia para o outro, da noite para amanhã. Foi fazer a cirurgia, fez o exame, olha, você não tem tumor nenhum, e olharam os exames, é seu mesmo. Refizeram os exames e não tinha nada, falaram, olha, vai para casa. Então nós recebemos uma ligação dizendo, foi curado, porque o Senhor disse, ordena fogo. E eu já vi um que o Senhor foi queimando. Para uma pessoa de 6 meses, já falei da Roberta aqui várias vezes. 6 meses de vida, despede da família, faz o que você tem para fazer e acabou para você. O diagnóstico do médico. E eu fui visitar, naqueles dias difíceis, de vento forte. Falei, olha, há um Deus que Ele é todo poderoso e Ele faz. E o que vocês precisam, ela querendo saber de mim, o que eu faço agora? Eu falo, seja cheio de Deus, porque se há um lugar para você ir, é para o Senhor. O Senhor pode te curar agora, mas há um destino em Deus, há uma eternidade adiante. É o que me consola em todos os dias difíceis. É o que me livra do medo de morrer, porque eu sei do meu destino nele. E aí o Senhor falou, não, ordena fogo, e eu, não vou gerar essa falsa esperança, né? E aí avançou mais um pouquinho a conversa, o Senhor falando, ordena fogo, e eu, não, Senhor, eu vou, família chorando, a filha novinha. Aí vamos orar e tal, vamos dar as mãos, e o Senhor ordena fogo. Eu falei, olha só, para aqui, antes de orar. Pode ser doideira da minha cabeça, mas eu quero seguir essa doideira, porque eu creio no Deus que fala. E vamos orar aqui. E oramos. E todos os domingos, Roberto ia no culto, e nas quartas, nos estudos de lidere 1, 2, 3, que os irmãos estão passando, isso lá em 2015, se eu não me engano. Não lembro a data mais, 16, 17. Mas o Senhor manda fogo, fogo, fogo e fogo. E o tumor, a cada 3 meses, ela fazendo quimioterapia e fazendo, como é o nome? Ressonância? Isso? Tomografia? Exame para ver. E quando via o que era do tamanho de um limão, estava com uma borda toda cauterizada. Ela falou, pastor, será que isso é um fogo que você está falando? Eu falei, é. E vamos, e vamos, e vamos. Hoje eu chamei a Roberta já para vir, mas ela está num processo final desse tratamento ainda. 2 milímetros quadrados é o que tem desse tumor, e em volta está tudo cauterizado. Mas os médicos estão preocupados porque ficou algo cauterizado, há um vazio dentro do cérebro dela. Ela, pastor, eles estão preocupados com isso. Eu falei, não fica preocupado, porque isso está cheio. Está cheio da glória. O fogo do Senhor é a glória do Senhor. Ele destrói o que não deve estar e Ele preenche, Ele ocupa lugares. Existe um Marcelo que está queimado de vários processos e tempestades, e o que encheu é a glória do Senhor, é a marca do Senhor. Existe um peso de glória que não é a presença do Senhor, mas é a glória do Senhor que nos destrói, que desfaz o caráter, que desfaz o orgulho, que desfaz as enfermidades e deixa uma marca de um Deus todo-poderoso para ser revelado como o brilho dos olhos da face de Moisés, um Deus de glória. Eu olhei para aquele jovem ontem e falei, cara, eu creio que Deus vai te curar. Você é um filho de Deus, mas entenda que o Senhor quer arrancar algo de vocês e deixar a glória dele em vocês, porque Jesus morreu na cruz para tirar isso. Eu não estou aqui gerando falsa esperança, eu estou gerando uma certeza
de que algo vem da glória do Senhor para arrebentar com vocês, mas para gerar um testemunho de glória. Há um peso de glória para ser liberado sobre sua vida, de palavras que o Senhor diz, mas de que você tem se segurado, resistido, no orgulho, no achismo, na religiosidade, no oculto, se escondendo. E no oculto é onde trabalha o príncipe das trevas. E o Senhor quer arrancar isso, deixar um peso de glória. Há um peso de glória para ser liberado sobre as nossas vidas. A presença do Senhor está nesse lugar. Ela encheu toda a terra. Mas há um peso de glória para ser liberado e queimar e arrancar e destruir o velho homem que você tem sido, a velha mulher, para viver algo novo em Deus, para achar um porto seguro em Deus e não mais nas coisas dessa vida, não nas circunstâncias. Portanto, pare de se debater, pare de resistir, pare de querer ajuda do seu jeito. Quantas pessoas nós vamos ajudar e elas falam: pastor, o que eu preciso é disso. Eu falo: você tem já diagnóstico, orientação, o que eu posso fazer aqui para você? Quer o óleo também? Unge-se, segue o seu caminho, Naamã. Não, é do jeito que o Senhor falou, é lá naquele rio. Não, mas eu tenho um rio melhor para descer. Não, é lá naquele rio. Porque o Senhor falou que é lá e é lá. E por quê? É porque Ele está transformando alguém. Paulo, porque mais uma vez, Paulo não chega para Deus e fala: Senhor, de novo o navio vai quebrar comigo? Nem Jonas conseguiu esse recorde. Mas Paulo não era o culpado, Paulo era o missionário, Paulo era o homem de Deus, que estava com pessoas difíceis, mas revelando a glória de Deus. Às vezes tem circunstâncias difíceis que vêm contra nós. Nossa mente fica oprimida a cansaço, abatimento, desespero. Mas nem sempre é você o alvo. Às vezes é a sua família, são as pessoas que estão à sua volta. Mas o Senhor tem um peso de glória para ser liberado. Há um peso de glória para ser liberado. Há um mover do Senhor de encontro à sua vida, e Ele é para fazer de você alguém novo e melhor. Se você crê nisso, se mova na verdade, no caminho, na vida, é Cristo Jesus. Portanto, se coloque de pé e se mova em direção a Cristo Jesus. Ele arranca o pecado desse mundo, Ele desfaz as obras do diabo, Ele despedaça o laço, as correntes, Ele arranca a sua ansiedade e depressão. Desde que haja uma mente disposta a ouvi-lo, Ele sim restaura o seu casamento de modo milagroso, e você vai no retiro para celebrar. Desde que a sua mente esteja disposta a ouvir a voz do Senhor, se necessário te confrontando e dizendo: ei, há algo errado aí que você precisa se posicionar e corrigir. Há algo para você abrir mão. Há um novo lugar, há uma vida nova em Deus. E é agora. Não é a partir, é agora. É numa decisão agora, é num posicionamento agora.